Olá, pessoal! Você que está aí se preparando para o Enem, não pode parar. É hora da redação, é hora de falar sobre o Enem, sobre a redação do Enem. Então, se você me acompanha, tá acompanhando aí os vídeos que eu tenho compartilhado com você para ajudá-los, para incentivá-los a estarem firmes no propósito que é conseguir a sua tão sonhada vaga em uma universidade, no curso dos seus sonhos. Eu quero que você se sinta completamente estimulado a estar aí retomando com todas as suas energias, as suas práticas de estudos. Nós estamos vivendo tempos de pandemia e ela não pode nos paralisar. E é por isso que eu quero chamar você a estar agora, levantar aí de onde você está, paradinho, pegar caneta, papel, começar a ler. Olha, sem leitura é impossível se ter uma boa escrita. Então, fique atento a tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo. Isso é muito importante para que você possa discorrer na redação, né, sobre quaisquer que sejam os temas propostos. Então, nós não sabemos qual será o tema da redação do Enem de 2020. Nós não sabemos ainda a data específica do Enem, estamos aguardando, mas eu quero que você seja estimulado com esse vídeo a estar atento, a estar lendo, estudando e praticando, fazendo todos os dias, fazendo uma redação. Vamos lá, pessoal, deixa de preguiça, tá? Vamos falar sobre o texto dissertativo argumentativo? Eu quero retomar essa pauta com vocês para falar sobre isso. Gente, a redação do Enem, um dos critérios é que o texto, né, que a redação seja feita obedecendo à estrutura do texto, dissertativo, argumentativo em prosa. Então, você não deve fazer um poema, você não deve fazer, por mais que você tenha habilidade para isso, uma crônica. Não, se a solicitação da redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo em prosa, você deve apresentar o seu texto dentro desses padrões. Um texto como introdução, que tem a sua tese, o desenvolvimento apresentando seus argumentos para explicar, né, as estratégias argumentativas para que você possa, então, justificar e convencer os examinadores que a sua tese ela tem fundamento, e a conclusão que contém uma proposta de intervenção social que respeite os direitos humanos, tá, gente? Então, você precisa entender que a sua redação, que o seu texto deve obedecer esses critérios aí. Uma coisa bem importante, elaborei para vocês aqui uma espécie de mapinha para que você possa, então, anotar ou rever o vídeo e, então, ajudar você nas suas produções até a chegada da avaliação do Enem. Então, vamos lá. O texto dissertativo argumentativo, nós já falamos, né, que no Enem é um texto que ele é utilizado para defender um ponto de vista, defender uma ideia, né? Então, a tese é essa ideia que você vai defender. Então, se a redação do Enem traz um tema para você, você vai ter que se posicionar a favor ou contra esse assunto. Você vai ter que apresentar a sua ideia. Na introdução. E na introdução é aquele momento onde você vai impactar o leitor, impactar os corretores, para que cause uma boa impressão ao seu texto, né? Nós já ouvimos muito falar que a primeira impressão é a que fica, né? É uma expressão que costuma se usar, mas é muito interessante porque isso se aplica também ao texto escrito. Quando os corretores estão de posse da sua redação e a sua introdução ela chama a atenção do leitor, do corretor, isso é muito bom para que, então, ele já tenha uma prévia de como serão os seus argumentos, como serão, então, ou melhor dizendo, como você vai proceder ao desenvolvimento com seus argumentos, suas estratégias, que podem ser por meio de exemplos, de dados estatísticos, de pesquisas, fatos comprováveis. Eu coloquei aqui para vocês também que você pode fazer citações, depoimentos. Muita gente nesse momento cita, porque a redação do Enem normalmente ela traz, né, o tema da redação do Enem é sempre um problema social. Então, costuma-se usar muito a geografia, a sociologia, a filosofia. Alguns alunos
no momento do desenvolvimento, que é o momento que você vai apresentar os seus argumentos, alguns alunos podem fazer citações de filósofos, sociólogos, então é comum encontrarmos as citações como Foucault, Émile Durkheim, enfim. É certo que você deve fugir também, gente, a aqueles padrões, né? Se você acompanhar, essa é uma dica que eu dou para você, acompanhe, leia redações que tiveram notas máximas, para que você então possa ter uma ideia de como esses alunos que mandaram muito bem na redação do Enem, eles podem contribuir com o seu desenvolvimento. Então, é interessante perceber que nessas redações nós vamos observar que esses alunos, eles fogem, né, a alguns padrões, a mesmice, eles são criativos na apresentação de suas teses. Então, no momento do desenvolvimento, que é quando você vai apresentar os argumentos, você deve então usar as suas estratégias argumentativas, tá? É claro que você não precisa usar todas, mas você vai usar aquela que você se sente mais seguro para a abordagem da sua tese e assim convencer os examinadores do que o seu ponto de vista, ele é muito pertinente e que ele tem fundamento muito pertinente. Outra coisa muito importante, gente, é que sua conclusão precisa conter uma proposta de intervenção social que respeite os direitos humanos, tá? Então, sua conclusão não pode ser uma conclusão qualquer, tá? No Enem, você precisa apresentar uma solução, você precisa pensar como o problema que eu abordei, né, o problema que foi trazido para você, ele pode ser solucionado. Quais são as possíveis soluções? Quem vai solucionar? Como e de que maneira, né? Então é importante que você, na conclusão, você apresente isso, tá? É importante que você mantenha uma linguagem padrão, muito cuidado com o que você vai abordar, com a linguagem que você vai usar e que você mantenha a fidelidade ao tema. Sua tese, seus argumentos e sua conclusão precisam estar coerentes e todo o seu texto coeso. Introdução, desenvolvimento e a sua conclusão. Essas partes do texto dissertativo argumentativo, elas não podem estar dissociadas, elas têm que conversar entre si, tá? O desenvolvimento, ele tem que ratificar o que você disse em sua tese. E a sua conclusão, ela tem que ser uma paráfrase do texto que você apresentou na sua introdução e também durante a exposição dos seus argumentos. Então vamos lá, é hora de praticar. Chegou a sua vez agora de praticar essas ideias, né, que são compartilhadas e também essas dicas que eu te passei aqui.